A gente falou um pouquinho sobre o Gustavo Scarpa, jogador que brigou na justiça, conseguiu eliminar, se livrou do contrato com o Fluminense e foi o grande anúncio desta segunda-feira aqui em São Paulo, a contratação do jogador por parte da Sociedade Esportiva Palmeiras. Palmeiras chegou a desistir, depois continuou conversando, havia outros times também interessados, o Corinthians, mais de leve, não tem tanto dinheiro assim para contratar um jogador desse nível para o futebol brasileiro atual, ele é um bom jogador. O São Paulo também estava na briga e entrou também o Atlético Mineiro e até o Benfica de Portugal andou sondando também para saber da situação. E eu, enquanto dava a informação aqui dos números, né, são 20 milhões aproximadamente, são 6 milhões de euros que ele leva só de luvas, por 5 anos de contrato. Se você for analisar, dá 4 milhões de reais por ano, cerca de 20 milhões, seriam 6 milhões de euros, sendo bonzinho na conta aí. Seriam 4 milhões por ano só de luvas e salários acima de 500 mil reais. E também tem aqueles objetivos, se alcançados, ele tem prêmios bons também. Foi um bom contrato. Se você analisar os números, impressionam, é claro. Mas se você analisar o patamar, o padrão do futebol atual, está dentro, até porque, até segunda ordem, o Palmeiras não terá que desembolsar nada para o Fluminense. Se bem que a última informação, antes dessa que você também confirmou e complementou na manchete, o Gagliotti, o presidente do Palmeiras, ligou para o presidente do Fluminense e disse que não quer brigar com o Fluminense, fez o contrato com o Scarpa, é verdade, e vai apresentá-lo nas próximas horas, e ofereceu jogadores, inclusive, e talvez uma composição com o Fluminense para acabar com o problema na justiça. Mas parece que o Fluminense está a fim de brigar, né? O Fluminense agora à tarde, a diretoria falando que vai tentar reverter essa situação na justiça. Como você falou, o Quartarolo já não está tendo sucesso, acho difícil segurar. E aí, claro, as diretorias podem fazer um acordo para não ficar, né, uma situação complicada. Como uma vez, lembra que o Fluminense tinha como grande destaque o Thiago Neves. E aí ele assinou um pré-contrato com o Palmeiras, depois ele teve que voltar. Teve também o Martinútil. Também, e aí as diretorias acabaram aí entrando em um acordo. Então Palmeiras e Fluminense têm um bom relacionamento, até por conta desse passado, já se acertaram em outras oportunidades. Mas não ficou bem parada essa situação, mas sempre... O Palmeiras nunca gostou da maneira como foi tratado naquela ocasião nessas duas situações. O Martinútil foi a pior ainda, né? Mas o Palmeiras tinha dado... Aliás, os dois jogadores levaram dinheiro adiantado, e, pelo que se sabe, não devolveram. e gozado, né? E os dois não tiveram aquele destaque, né? Assim, depois... Fluminense, não. Não foi. Mas teve esse momento. Então, o Palmeiras, a gente percebe que, para evitar confusão, pode buscar fazer um acerto. Vamos ver. Agora, Quartarolo, não tinha mercado internacional pro Scarpa? Você acha que era aqui mesmo para ele? Então, eu até falei sobre isso, escrevi sobre isso, porque me chamava a atenção. Porque hoje qualquer jogador, mais ou menos... Ele vai para a China, ele vai para o Japão, ele vai para a Europa. Turquia. Pode não ser para um time de primeira, de ponta, mas ele vai para algum clube da Europa. E a gente não ouvia falar a respeito disso com o Scarpa. Se falou agora, há poucos dias, poucas horas, inclusive, no Benfica. Mas o Benfica, que já foi grande demais na década de 60... se rivalizava com o Real Madrid, com o Santos, enfim, com os grandes times da época. Hoje é um time médio na Europa, um bom time em Portugal, é claro. Grande tem uma Portugal. História maravilhosa, mas o Benfica não é o Paris Saint-Germain, não é o Real Madrid, não é o Barcelona, não é o Manchester, não é o Bayern Munique, ou seja, não é um time de ponta. De qualquer maneira, isso realmente me chamou a atenção. Ele é mau jogador? Não, não é, ao contrário, é bom jogador. Para o padrão brasileiro atual. Eu acho que ele ainda pode melhorar muito, é um potencial a ser desenvolvido. Não sei se ele terá tempo com o Roger Machado, que é um técnico novo, de desenvolver. Falta talvez no futebol brasileiro um Cilinho, um Tele Santana, alguém que melhore o jogador nas suas qualidades. E parece que isso não vai acontecendo. Sobre a justiça, eu acho que a liminar vai dar liberdade como deu para o Gustavo Scarpa. E normalmente o que acontece é o seguinte, Wander, por ser uma profissão igual às outras, e não é. É uma profissão especial. Então, se você, por exemplo, afastar o Scarpa de campo, até resolver a situação, o imbróglio na justiça, ele vai perder muito tempo e isso ele não tem como recuperar lá na frente. E perder dinheiro. Não, dinheiro até ele não vai perder, porque o Palmeiras está pagando, mas vamos supor, ele fica 6 meses esperando uma decisão da justiça que pode nem vir. E ele não joga esses 6 meses. Ele vai ficar, esses 6 meses ele não vai recuperar depois dos 30, dos 40 anos.
É muito rápida a carreira. Então, o que tem ocorrido normalmente é que o juiz dá a liminar, permite que ele continue trabalhando. Se no final desse imbróglio todo houver algum pagamento para fazer de uma parte ou outra, aí se acerta a uma composição.